Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos seguir a série documental na qual a gente fala de situações e personalidades históricas que marcaram o universo da cerveja. Essa série contou com a colaboração do Sérgio Barra, sommelier e historiador, que foi responsável por toda a pesquisa para o tema selecionado. E nesse episódio nós falaremos sobre a polêmica Lei de Pureza Alemã, ou como os alemães gostam de chamá-la muito grosseiramente, Reinheitsgebot. Oi, Lud, muito bom estar aqui com você mais uma vez nesse formato histórico. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do impuro, né? Você nasceu do pecado, né, cara? Todos nós, teoricamente, somos impuros pela mácula do primeiro pecado, teoricamente. Você não é todo mundo. Assuma a sua impureza pra você. Porra, não aprendeu nada mesmo, né? Na volta a gente compra, então. E nós vamos contar essa história bebendo algo para molhar a garganta. Lud, o que você vai beber? Cara, eu tô no meu famigerado período sem beber, né? Saco cheio já. Uhul! Tô com uma Coca Zero hoje, pra ver se dá uma mudada um pouco, sem beber água com gás. Coca Zero. E você, 15º apóstolo impuro, O 15º. tá bebendo o quê? Eu vou de água também. Se o programa é histórico, a gente já sabe que eu apelo pra água, porque não dá. A garganta não deixa. Tá certo, vamos lá. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, apoie o Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e sorteios de brindes insanos. Ah, mas a grana tá curta ou você ainda não ama tanto a gente assim. O outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando 5 estrelinhas no Spotify e no Apple Podcast. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Reinheitsgebot, frequentemente traduzida como a Lei Alemã de Pureza da Cerveja, foi decretada em 23 de abril de 1516 pelo Duque Guilherme IV da Baviera. Esse é daqueles tópicos obrigatórios em qualquer curso, palestra ou aula sobre a história da cerveja, onde afirmações sem muita fundamentação documental se cristalizaram em verdades devido à falta de pesquisa histórica. As interpretações mais repetidas a respeito da Reinheitsgebot afirmam que ela teria sido a primeira ou a mais antiga lei de segurança alimentar da história e levanta várias hipóteses a respeito do estabelecimento de 2 dos 3 ingredientes que ela determina como obrigatórios para a produção da cerveja, a cevada e o lúpulo. Como, por exemplo, que a obrigatoriedade do uso de cevada seria resultado de uma escassez de trigo na Baviera no início do século XVI. Porém, essas hipóteses extrapolam o breve texto da lei, que, analisado no seu todo, evidencia seu real caráter econômico. Não são apenas esses os mal-entendidos. Outros muito comuns a respeito da Reinheitsgebot a tratam como se desde o seu início se aplicasse a todo o território alemão e não apenas na Baviera. E isso é dito em um momento histórico em que a Alemanha, como Estado Nacional unificado, ainda nem existia. Por outro lado, curiosa e contraditoriamente, é possível encontrar também interpretações que afirmam que a lei se aplicava a toda a Alemanha, com exceção da Baviera, devido ao fato de que nunca se deixou de fazer cerveja com trigo na Baviera. As famosas, preferidas de muitos, ou aquelas que por onde muitos começaram, as famosas Weissbier, o que seria ainda mais improvável.
Então a gente vai aqui começar a dar um contexto para essa história toda. Na época da promulgação da lei, no início do século XVI, a Alemanha ainda não existia como um Estado nacional unificado, algo que só vai acontecer na segunda metade do século XIX. O território da atual Alemanha era formado por diversos reinos e cidades livres que compunham o Sacro Império Romano Germânico, que durou de 962 a 1806. Ao sul, localizava-se o Ducado da Baviera, que existia ainda antes da formação do Sacro Império, que eram de domínios das antigas tribos germânicas da era pré-cristã. O Ducado da Baviera, com a constituição territorial que se corresponde ao atual estado da Baviera, se forma no século X, em 907, e foi governado pela Casa de Wittelsbach entre 1180 e 1806. Quando, então, é levado ao Reino da Baviera em um acordo entre Maximiliano IV José e Napoleão Bonaparte. O reino continuou sendo governado pela Casa de Wittelsbach até a sua dissolução em 1918 e a sua integração à República de Weimar. Guilherme IV sobe ao trono em 1508, em sucessão ao seu pai Alberto IV. E ele governou o Ducado da Baviera até 1545, tendo seu irmão mais novo, Luís X, como o corregente. Aí a gente agora vai dar aquela mergulhadinha na lei e suas interpretações. E aí é que mora o perigo, né? Guilherme IV foi um monarca de grande atividade no campo cultural, sendo importante colecionador e comissário de arte. Encomendou um importante conjunto de pinturas a vários artistas e ordenou a reforma do Palácio de Dachau, de uma ruína gótica em um palácio de 4 alas em estilo renascentista. Mas o seu feito mais relevante parece ter sido, de fato, o decreto da Lei de Pureza da Cerveja. Apresentado em 23 de abril de 1516, perante um comitê composto por nobres e cavaleiros na cidade de Ingolstadt, a lei fixava preços para a comercialização da cerveja e determinava que, a partir daquele momento, os únicos ingredientes que deveriam ser utilizados para a fabricação da cerveja deveriam ser lúpulo, malte de cevada e água. Vale uma observação aqui. A ação da levedura na fermentação alcoólica só vai ser descoberta pela ciência apenas em 1835. Por isso, ela não é citada aqui. Proclamamos com este decreto, por autoridade de nossa província, que no Ducado da Baviera, tanto no país como nas cidades e nos mercados, as seguintes regras se aplicam à venda da cerveja. Do dia de São Miguel, 29 de setembro, ao dia de São Jorge, 23 de abril. O preço para um mess, Antiga unidade de medida austro-bávara que equivale a 1,069 litros. ou um Kopf, Recipiente em forma de tigela, utilizado para líquidos. não pode exceder o valor do Pfennig de Munique. Do dia de São Jorge ao dia de São Miguel, o mess não será vendido por mais de 2 Pfennig do mesmo valor, e o Kopf por não mais de 3 Heller. Heller geralmente é meio Pfennig. Se isto não for cumprido, a punição indicada abaixo será administrada. Se qualquer cervejeiro fermentar ou tiver outra cerveja, que não a cerveja do verão, não deve vendê-la por mais de 1 Pfennig por mess. Além disso, nós desejamos enfatizar que no futuro, em todas as cidades, nos mercados e no país, os únicos ingredientes usados para a fabricação da cerveja devem ser cevada, lúpulo e água. Qualquer um que negligenciar, desrespeitar ou transgredir estas determinações será punido pelas autoridades da corte, que confiscarão tais barris de cerveja sem falta. Se, entretanto, um comerciante no campo, na cidade ou nos mercados comprar 2 ou 3 barris da cerveja, que contém 60 mess, para revendê-los ao camponês comum, apenas para este será permitido acrescentar mais 1 Heller por Kopf do que o mencionado acima. Além disso, caso aconteça escassez e subsequente aumento do preço da cevada, nós, o Ducado da Baviera, teremos o direito de fazer apreensões para o bem de todos os interessados. Várias motivações parecem ter concorrido para a promulgação da lei. Apesar de ser geralmente interpretada como uma das mais antigas leis de segurança alimentar da Europa,
a principal preocupação da lei parece ser de ordem econômica e não sanitária. São estabelecidos preços máximos para a venda de diferentes medidas de cerveja de acordo com o período do ano. Então, por exemplo, de setembro a abril, ou seja, os meses mais frios, a cerveja seria mais barata. Um Maß ou um Kopf deveriam custar no máximo um Pfennig, enquanto os meses quentes, de abril a setembro, a bebida aumentava de preço. Um Maß podendo chegar a 2 Pfennig e um Kopf a 1,5 Pfennig. Se o comerciante estivesse vendendo cerveja que não fosse aquela produzida no verão, deveria vendê-la mais barata. Além disso, estabelecia uma punição para quem descumprisse o estabelecido. Qualquer um que negligenciar, desrespeitar ou transgredir estas determinações será punido pelas autoridades da corte, que confiscarão tais barris de cerveja, sem falta. A única parte da lei que parece interessar aos autores que se ocupam da história da cerveja, que é a preocupação com a determinação dos ingredientes obrigatórios da bebida, se reduz a apenas uma frase, abre aspas. Além disso, nós desejamos enfatizar que no futuro, em todas as cidades, nos mercados e no país, os únicos ingredientes usados para a fabricação da cerveja devem ser cevada, lúpulo e água. Como falamos mais no começo e que vamos chamar a atenção novamente, é a ausência da levedura, cuja ação na fermentação alcoólica só viria a ser descoberta pela ciência em 1835, 2 séculos depois. Apenas no início do século XX foi incluído o quarto elemento. Na mesma ocasião, o termo cevada foi substituído por malte. Na bibliografia cervejeira, essa lei é frequentemente interpretada como a primeira, uma das primeiras, ou a mais antiga lei de segurança alimentar da história. Porém, o próprio imperador Frederico I, conhecido como Frederico Barbarossa, pode ter sido o autor da primeira regulamentação da cerveja conhecida na Alemanha. O imperador Frederico I, no Justitia Civitatis Augustensis, Código de Leis da cidade de Augsburgo, de 1156, decretou: o cervejeiro que fizer cerveja ruim ou servir medida injusta será punido. Sua cerveja será destruída ou distribuída gratuitamente entre os pobres. Noutra ocasião, agora já em 1447, o Conselho Municipal de Munique recomendou às cervejarias da cidade a usar nas suas receitas apenas água, cevada e lúpulo. 40 anos depois, em 30 de novembro de 1487, o Duque Alberto IV, pai do Guilherme IV, transformou a recomendação do Conselho Municipal em obrigação, dando origem à primeira edição da pureza da cerveja. Fica claro, então, que a lei de 1516 nada mais fez do que estender essa obrigatoriedade a todo o Ducado da Baviera. Encontramos exemplos anteriores também fora do Sacro Império Romano Germânico. Em 1267, Henrique III, da Grã-Bretanha, introduziu o Assize of Bread and Ale, que estabelecia um rígido controle dos ingredientes e dos preços do pão e da cerveja. E essa lei parece remeter a outras ainda mais antigas do reinado de Henrique II. Diante disso tudo, não se pode afirmar que a Reinheitsgebot foi a primeira lei a regulamentar a utilização de ingredientes da cerveja. E, se levarmos em consideração as suas alterações posteriores, também não poderíamos afirmar que é a mais antiga. Mas de onde veio, então, a afirmação de que a lei da pureza tinha por objetivo primário a segurança alimentar? Bom, essa tese é defendida por Horst Dornbusch no seu livro Prost, a História da Cerveja Alemã. Esse livro é considerado uma obra de referência sobre o assunto. O autor procura nos convencer de que a qualidade da cerveja na Baviera passava por uma queda constante na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, devido ao uso de ingredientes controversos na sua composição. Embora o lúpulo fosse conhecido como aromatizante de cerveja desde o século VIII ou IX, inúmeras ervas, como cominho ou zimbro, até mesmo sal, caroço, fuligem, giz ou ovos cozidos, eram usadas para melhorar o sabor da cerveja ou para encobrir sabores estranhos.
Em Munique, em 1363, a própria Câmara Municipal tomou a si a tarefa de fiscalizar a produção de cerveja. E em 1372 restavam apenas 21 cervejeiros na cidade. Porém, ainda que a preocupação com a qualidade da cerveja fosse uma preocupação constante das autoridades bávaras, isso não significava necessariamente que o escopo da lei de 1516 fosse esse. Os exemplos citados pelo autor não dizem nada sobre a lei de 1516. A recomendação da cevada e a consequente interdição do uso do trigo é usualmente explicada por uma possível escassez de trigo que, a partir de então, ficaria reservado para a produção de pão. Essa afirmação que pode ser encontrada em Dornbusch. Abre aspas. Além disso, havia escassez frequente de trigo na Baviera medieval, e os duques, bem familiarizados com os hábitos gustativos dos seus súbditos, temiam que os bons bávaros preferissem renunciar ao pão de cada dia do que não tomarem a sua bebida diária. Fecha aspas. Porém, essa afirmação não vem acompanhada de documento que a comprove. Se fosse realmente o caso de mais colheitas, a lei deveria ser revista a cada safra, fato que nunca aconteceu. Junto a isso, sabemos que as tradicionais cervejas de trigo, as Weissbier, uma especialidade da Baviera, nunca deixaram de ser produzidas. Porém, a sua produção parece ser um privilégio da Casa Real da Baviera. Outros nobres e monastérios só poderiam produzi-las com licença concedida pelos duques. Tem caroço aí nesse angu, hein? Só digo isso. Para citar alguns casos, em 1520, o barão Hans VI, da Casa de Degenberg, recebe esse privilégio em caráter exclusivo e perpétuo de produzir as cervejas de trigo. Em 1567, o duque Alberto V tentou revogar esse privilégio, porém sem sucesso. Já em 1602, o último barão de Degenberg, Hans Sigmund, morre sem deixar herdeiros e o privilégio retorna para as mãos do duque Maximilian I de Wittelsbach, bisneto de Guilherme IV. Mais uma vez aqui, o que parece prevalecer são os interesses econômicos dos duques da Baviera na preservação do seu monopólio de produção de cervejas de trigo, e não qualquer preocupação com a qualidade da cevada ou a falta de trigo. Falei que tinha caroço? Bom, monopólio bom é monopólio que dura, né? Contém ironia, meus amigos. Esse monopólio durou cerca de 200 anos, até 1798, quando vários monastérios e cervejarias burguesas receberam permissão para fabricar Weissbier de forma não exclusiva, época que o consumo de cerveja de trigo estava em declínio. Em 1872, o duque Ludwig II concedeu a um cervejeiro chamado Georg Schneider não apenas a permissão para a produção, mas também o aluguel do estabelecimento estatal dedicado à fabricação desse tipo de cervejas em Munique, a Weisses Brauhaus, dando fim de forma definitiva ao monopólio da casa reinante. O mesmo se dá com a obrigação do uso do lúpulo. O uso do lúpulo na produção de cerveja era conhecido desde pelo menos o século VIII, mas a conclusão da transição completa do uso do gruit para o lúpulo demorou séculos. No território do Sacro Império Romano Germânico, foi no norte que o seu uso ganhou força, entre os séculos XII e XIII, época da publicação do livro da monja beneditina Hildegard von Bingen, que a gente já falou aqui no nosso programa, na nossa série documental, né? Livro das Sutilezas das Várias Naturezas da Criação, escrito entre 1151 e 1158. Onde ela descreve o uso do lúpulo na cerveja por suas propriedades conservantes. O que pouco se sabe e fala é que o gruit era taxado e utilizado pela igreja como fonte de renda. Os primeiros documentos conhecidos que concederam aos mosteiros o monopólio do uso do gruit datam do século IX. Mosteiros, bispos e outros titulares dos direitos dessa mistura foram autorizados a conceder usufruto também a outros produtores mediante o pagamento de uma taxa. Compra e venda dos direitos do gruit efetivamente se tornou uma espécie de imposto indireto sobre a cerveja, gerando uma renda significativa para a igreja. Dessa forma, a Igreja Católica tinha o controle sobre a mistura de ervas que durante 700 anos constituiu um dos ingredientes amargos essenciais para produzir cerveja. Por outro lado, não havia impostos a pagar ao Papa pelo lúpulo,
nem mesmo em regiões controladas por católicos. A Reinheitsgebot, ao determinar o uso do lúpulo como um dos 3 ingredientes obrigatórios da cerveja, ajuda os cervejeiros bávaros a economizarem o dinheiro dos impostos da igreja sobre o uso do Gruit. Em 1517, o lúpulo ganha um aliado inusitado. Os cervejeiros de Wittenberg, que haviam aderido à reforma protestante de Martinho Lutero. Wittenberg, cidade onde Lutero concluiu seus estudos de teologia e se tornou professor da universidade local. Era a capital da cerveja na região da Saxônia, com cerca de 150 cervejarias no início do século XVI. Para os luteranos, o uso do lúpulo era um ato de rebelião contra a Igreja Católica. Que rebelião hoje? Rebeldes bons. Assim, a transição do Gruit para o lúpulo também se apresentava como uma opção econômica, política e religiosa. É plot twist em cima de plot twist, meus amigos. As evoluções da Reinheitsgebot. Em 1906, a Reinheitsgebot foi estendida a todo o Império Alemão, na fase de 1871 a 1918. Na mesma ocasião, o termo cevada foi substituído por malte e foi incluído o 4º ingrediente obrigatório da cerveja, a levedura. Por esse motivo, seria um erro cronológico referir-se à Lei Alemã de Pureza de 1516, já que a sua atualização é muito mais recente. Vale dizer que esse termo é facilmente encontrado em muitos rótulos de cerveja alemã hoje em dia, geralmente como forma de atestado da qualidade da cerveja. Com a queda do Império, após a Primeira Guerra Mundial, o Estado Livre da Baviera condicionou a sua adesão à República de Weimar, de 1919 a 1933, a adoção da Reinheitsgebot em todo o país. É apenas nesse momento que a lei vai ganhar esse nome. Esse termo foi cunhado por um membro do parlamento do estado da Baviera, Hans Rau, durante um debate acalorado sobre a tributação da cerveja. Além disso, a lei era simplesmente conhecida pelo nome Surutverbot. Em tradução livre, seria algo como proibição dos substitutos ou dos adjuntos. No seu original, a lei não contém a palavra pureza, ou qualquer expressão que indique que a cerveja produzida com os 3 ingredientes obrigatórios era mais pura. Da mesma forma que não afirma que cervejas feitas com outros adjuntos seriam menos puras ou impuras. A ignorância desse fato pode levar a interpretações equivocadas sobre os objetivos iniciais da lei. A Baviera voltou a fazer a mesma exigência de aplicação da Reinheitsgebot quando aderiu à atual República Federal Alemã em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, gente. Existem hoje 2 leis de pureza da cerveja, a da Baviera e a da Alemanha. Embora a versão bávara ainda restrinja o uso de qualquer coisa que não seja malte de cevada, lúpulo, água e levedura para todas as cervejas de baixa fermentação, lager, ela permite o uso adicional de malte de trigo ou centeio, por exemplo, apenas para as cervejas de alta fermentação, as ales. A versão alemã, por outro lado, é um pouco mais tolerante quando se trata de cerveja de baixa fermentação, admitindo a adição de açúcar de cana, de beterraba, de amido modificado, açúcar invertido, bem como corantes feitos a partir desses açúcares. No norte da Alemanha, o uso de substitutos do malte, como arroz, amido verde e amido de batata, era não apenas permitido, mas até mesmo protegido pela Lei Imperial Alemã de 1873. Os cervejeiros alemães que não cumprissem a lei poderiam vender as suas bebidas, mas não poderiam denominá-las de cerveja. Em 1987, o Tribunal Europeu considerou a Reinheitsgebot uma restrição inadmissível ao mercado comum europeu recentemente integrado, que impedia que cervejas de outros países vendessem suas cervejas não Reinheitsgebot na Alemanha. Da mesma forma, os cervejeiros alemães foram autorizados a ignorar as restrições da Reinheitsgebot ao produzir cervejas para exportação, sem prejuízo do seu produto ser denominado cerveja. Fechando aqui, amarrando os trabalhos, depois dessa viagem histórica, podemos enxergar a Reinheitsgebot como um fato histórico que não pode ser analisado separadamente das suas diversas interpretações.
O texto da lei é sucinto e dá margens para que os autores busquem diferentes explicações, seja para as suas motivações principais, seja para a escolha dos ingredientes que ela torna obrigatórios na produção da cerveja. O maior problema, em grande parte dessas interpretações, é decorrente do fato dos autores que se ocupam exclusivamente da história da cerveja não analisarem a lei no seu todo, prestando atenção apenas em uma frase, aquela que determina os ingredientes obrigatórios e que, segundo eles, seria a mais importante. Hoje em dia, persiste a polêmica em torno dos efeitos da Reinheitsgebot sobre a formação da escola cervejeira alemã. De um lado estão aqueles que defendem que a restrição das matérias-primas exigiu uma maior criatividade dos cervejeiros alemães e que, assim, muitos estilos teriam nascido dessa necessidade de adaptação das receitas às limitações impostas pela lei. De outro lado, estão aqueles que defendem que a lei trouxe mais malefícios do que benefícios ao restringir o uso de matérias-primas. De acordo com Garrett Oliver, abre aspas, pode-se argumentar que a Reinheitsgebot reprimiu a criatividade ao banir muitos ingredientes interessantes, mas seu caráter conservador, ao mesmo tempo, poupou os consumidores alemães dos estragos causados às cervejas americanas desde o fim da lei seca. Porém, essa discussão deixa de fora alguns aspectos importantes. Primeiro, o fato de que a Reinheitsgebot não pode ter tido um impacto real na produção de cerveja fora da Baviera, como ficou indicado acima, pelo menos até o início do século XX. Segundo lugar, faltam pesquisas mais detalhadas que mostrem qual foi o nível de aplicação efetiva da lei, em que medida ela foi respeitada e em que medida os cervejeiros buscavam escapar da sua aplicação. Até o momento, o que se pode afirmar com alguma certeza, e eu adoro alguma certeza, é que a Reinheitsgebot pode ter sido a responsável pelo desaparecimento de um estilo de cerveja muito comum na Baviera medieval, o Roggenbier. Esse estilo era produzido com pelo menos 30% de malte de centeio, significado de Roggen em alemão. É comum encontrar textos que atribuem o seu desaparecimento a uma escassez de centeio, que então teria ficado reservado para a produção de pão. Exatamente a mesma explicação que comumente se utiliza para justificar a proibição do uso de trigo na Reinheitsgebot. O que só mostra que essa é somente mais uma daquelas, entre aspas, explicações fáceis, que não tem qualquer embasamento documental e que são aplicadas a vários contextos diferentes. Por isso mesmo, devem ser vistas com desconfiança por parte do leitor atento e curioso. É isso aí, meus amigos. É muito plot twist nessa lei de pureza, que não é tão pura assim, que não é tão assim assado, e a gente termina esse programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa e muito conteúdo bacana toda semana. Então, muito obrigada, Ana Castilho, Carlos Henrique Barbosa, Maria Fernanda Freitas, Jader Menezes e Maurício Weyand. É isso, Leandro. O que a gente fala para esse povo? Até semana que vem. Até semana que vem. Beba local. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.